Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Amém? Eu quero pedir para os irmãos repetir comigo, todos juntos, o verso 1 e o 2, e depois nós vamos repetir também o 18. Diz assim, vamos lá: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os filhos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregasse meus passos. Agora vamos no verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Agora eu vou repetir o 16, diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glória a Jesus. Nós estamos diante de um texto sagrado que tem por volta de 3.000 anos da sua escrita. Um texto escrito por um homem, irmã Verônica, que era músico, professor de músico, chefe de música, e que profetizava também em forma de música. Nós estamos diante de um escritor que liderava nada mais, nada menos do que a música do seu tempo no templo, na casa de Deus. Nós estamos diante da escrita de um homem que era exemplo dos outros, era espelho para quem quisesse olhar para ele. Mas esse homem, ele era homem também como nós. Lembra que Deus falava: Ezequiel, filho do homem? Ele estava dizendo: Ezequiel, você é de natureza humana. Você pode até ser profeta, mas é de natureza humana, é da natureza caída, é sujeito à queda, é sujeito a querer desistir, a querer desanimar, a olhar para a situação, para a aflição do dia, como ele disse. Então nós estamos diante de alguém que era o exemplo dos demais.
Mas esse homem, por nome Asaf, um dia ele começou a observar não a liderança da igreja, os irmãos, as tribos que estavam ali dependendo dos dízimos dos irmãos para sobreviver, que não tiveram herdade na terra. Mas ele começou, pastor Fábio, a observar os homens ímpios, os soberbos, aqueles que estavam nos maiores cargos da época, aqueles que se corrompiam por dinheiro, aqueles que trocavam de mulher quando queria, de marido, aqueles que usavam da corrupção para enriquecer, da ilegalidade, aqueles que oprimiam para enriquecer, aqueles que oprimiam para poder tirar vantagem. Então Asaf começou a observar a vida desses homens, os homens que mandavam, que davam ordens, os homens que prosperavam, mas porém não com o trabalho das suas mãos, tirando impostos daqueles que trabalhavam. Ele começou a observar, aleluia, aqueles que não serviam a Deus, mas que aparentemente estavam bem na sua casa. E ele começou a dizer, pastor Fábio, que não havia perto da sua morte, que a eles não tinha sofrimento. Mas o salmista, ele estava enganado. E ele mesmo continua aqui dizendo, e nós observamos que quando ele começa a narrar esse salmo, ele diz verdadeiramente: bom é Deus, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aleluia. Então ele diz, olha, quanto a mim, ele não diz, olha, quanto o irmão lá que eu vi que estava desviando, não, ele diz, quanto a mim, eu, salmista Asaf, o chefe da música, eu entendo tudo. Eu, salmista, quanto a mim, eu disse, meus pés quase escorregaram. Eles quase desviaram os meus passos. Ele está dizendo que ele, como homem, pastor Fábio, sendo um exemplo dos demais, ele diz, quanto a mim, eu quase me desviei, eu entrei em um momento de fraqueza, porque a minha alma era afligida todos os dias, e por causa da aflição, eu comecei a olhar para aqueles que estavam acima de mim, que tinha algo que eu não possuo. Aleluia. E você sabe qual que é a tendência nossa, do homem, do ser vivente, do ser humano? É desanimar quando vem a aflição, é desacreditar quando passa pela provação, pela luta, é desanimar quando a gente vê uma questão sem saída, uma situação indigesta. Então nós começamos a observar e nós começamos a perder a nossa fé, porque quando nós estamos lá em cima, cheio do Espírito, e com dinheiro na conta, comida em casa para outro dia, trabalho garantido, salário para daqui uns dias receber, quando nós temos uma renda, então nós estamos com aquela fé toda. Por quê? Porque nós estamos vendo o prover do próximo dia. Mas sabe que Jesus ensinou a orar? Pai, prepara o pão de cada dia. Lembra quando o povo estava no deserto e Deus enviou o maná, e eles começavam a colher o maná? Quando chegava a sexta-feira, Deus dizia, olha, é só a sexta-feira que você vai colher para o sábado, porque o sábado é para descansar. Mas porém, nos outros dias você colhe aquilo que você vai comer no dia. E aí o que aconteceu? Alguém desconfiando, missionária Lidiane, de que não ia ter no outro dia, desconfiando do próprio Deus, da própria capacidade divina, de que Deus mandaria todos os dias. Ei, deixa eu te dizer essa noite aqui, Deus vai mandar todos os dias o teu suprimento na sua casa, dia após dia, se você for fiel a Ele, na sua presença. E eles diziam, olha, vamos pegar um pouquinho para amanhã. Começaram a desconfiar da glória de Deus, do suprimento de Deus, da presença de Deus no seu meio. Mas eu observo que havia um homem que, vendo tudo acontecer na sua terra, vendo a situação da opressão que o seu povo ia passar,
passar. Aleluia. Diz a Bíblia que quando ele viu tudo aquilo, Deus dizendo que ia acontecer, ele disse: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Aleluia. Ele disse: se não tiver fruto na vide, ele disse: eu vou continuar crendo, porque Deus vai prover o próximo dia. Ele disse: se não houver figo, Deus vai prover no próximo dia. Então, quando nós olhamos para a situação que está ao nosso controle, às vezes nós pensamos o quê? Está tudo bem, nós temos fé para tanto. Mas quando está fora do nosso alcance, aí nós começamos a desanimar e dizer: até quando eu vou passar por isso? Sabe que às vezes a gente fala: até quando vai acontecer na minha vida? Parece que isso acontece comigo. É o ser humano. É você, é eu, é nós. Lembra de Pedro quando estava com Cristo? O discípulo disse: Senhor, eu vou até a morte. Pedro falou: de forma nenhuma, eu vou te nada, eu vou até a morte com você. Jesus disse: não vai não, Pedro, você não vai, porque você é homem, é ser humano. Só vai, sabe por quê? Porque tem um Espírito chamado Santo, todo dia te fortalecendo, dizendo: vamos, levanta, vamos comigo, eu estou com você, vai para frente, porque eu estou contigo, anda, aleluia. Tem um Espírito chamado Espírito Santo, que todo dia está tocando o nosso coração, começa a queimar, e você sempre deseja te louvar e ouvir a palavra, e meditar a palavra, e ele está dizendo: vai que sou eu, estou andando com você, vai, aleluia. O Espírito Santo está dizendo: ando, porque eu ando contigo na terra. Aleluia. E aí nós recebemos uma dose de ânimo todos os dias. E todos os dias nós vamos para a luta, para a batalha, novamente. Mas quando nós começamos a observar a vida dos que estão de fora, aí acontece o que aconteceu com Asaf. Nós começamos a querer nos desviar do caminho. Por quê? Porque está dando certo lá para alguém. A gente, eu acho que está dando certo lá, então vai dar certo comigo. E a gente começa a observar, pastor Fábio, a vida deles e querer seguir o caminho deles. Mas o Espírito Santo está dizendo: não, eu ando com você, eu pelejo com você, eu estou contigo nessa peleja. Você não está só nessa peleja. O Espírito Santo está dizendo: eu intercedo com você com gemido. Quando você geme, ele está dizendo: eu gemo com você também. É com gemido inexprimível. Quando você está gemendo, o Espírito Santo está gemendo com você aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. E o salmista, ele disse: eu observei a prosperidade dos ímpios, eu observei os soberbos. Ele não podia fazer isso. Eu comecei a observar, então meus pés quase escorregaram. Ele disse: pouco, pastor, faltou para que desviasse os meus passos, ou seja, para que ele caísse no abismo. Ele disse: não, meu passo, os meus passos. Quando você desvia um passo, escorrega, você se equilibra. Ele disse: não, os meus passos quase escorregaram. É isso que acontece com o ser humano. Por quê? Porque é de natureza humana. É natureza humana. Não há bom aqui na terra. Quando o jovem diz bom, mas ele diz: não, bom é Deus. Jesus, o homem bom, mas ele diz: bom é Deus. Ele está dizendo: não há bom na terra senão Deus. E aqueles que Deus levanta e o Espírito Santo opera dentro do seu coração, na sua vida, e faz ele ser um homem bom e uma mulher boa. Mas não há bom senão um que é Deus. É por isso que você passa por esses momentos de deslize, que você fala: não, tá ruim assim, tá difícil, é muita aflição, é muito sofrimento. O marido faz isso, a mulher faz aquilo, o filho faz aquilo, e assim vai. O vizinho faz outra coisa, a empresa vai de outra coisa, e alguma dá uma cara daqui, outro dá um prejuízo está ali, e você vai passando por tanta coisa na sua vida, que às vezes, aleluia, você começa a querer olhar para alguém que está prosperando, que não está servindo a Deus. Mas o salmista, ele disse: olha, eu fiquei tentando entender essas coisas, eu fiquei perturbado. Sabe uma pessoa quando está perturbada, que não ouve ninguém? Era o salmista Asaf, perturbado. Ficou perturbado, querendo entender o trabalhar de Deus e o do inimigo na terra. Não tem como entender nem o de Deus, imagina do diabo e dos homens. Ele disse: eu fiquei perturbado, mas tem um remédio para isso. Sabe qual que é o remédio da perturbação? É vir para a casa de Deus para o culto, e a perturbação vai embora. Ele disse: eu descobri um remédio, que o remédio que eu descobri foi ir na casa, na presença. E quando eu fui no santuário, ele disse: eu comecei a entender o fim
sua alma, aqueles estão passando bem aparentemente, mas o seu espírito está aflito. Eles estão bem aqui aparentemente na terra, mas quando eles morrerem, eles vão para o castigo eterno, para a destruição. E aí, Asaf entende. Mas para Asaf entender, ele não teve que orar em casa, não. Nem abrir a Bíblia em casa também não. No monte não foi. Para Asaf entender e sair da perturbação, ele não ouviu uma pregação apenas no YouTube, é bom demais, eu ouço quando eu posso. No Facebook tem alguém ao vivo, que Deus te abençoe, aleluia, continue assim. Mas não foi suficiente, pastor Fábio, para ele sair a perturbação da sua vida. Não, quando ele ficou perturbado, ele disse: eu conheço um lugar onde a perturbação vai embora. É no santuário de Deus, aleluia. E ele veio para o santuário arrebentado, quase desviado, querendo entender o trabalhar de Deus dos homens e do diabo. Não tem como entender, irmão. Se eu tentar entender o trabalhar de Deus, não dá. Há alguns títulos aí que é doutor em divindade. Não tem como ser doutor em divindade. Por quê? Porque não tem como entender o trabalhar nem dos homens, imagina de Deus. Eu não entendo nem o meu, imagina de Deus. Uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Você não entende nem você próprio. A Bíblia diz que ninguém conhece o homem senão o seu próprio espírito. Mas tem hora que você muda de ideias. Muda ou não muda? Quem já se pegou com um plano, com proposta, daqui a pouco você mudou de ideia e pronto, não foi mais. É eu, é você, é o ser humano. É o humano da terra. Isso é o ser humano. É o filho do homem, é de natureza humana. Filho de homem de natureza humana, aleluia. Embora que você tenha o Espírito, que você tenha o chamado, que você é escolhido, que o teu nome esteja no livro da vida, mas você é de natureza humana. Você nunca vai ser perfeito, eu nunca vou ser perfeito. Não há perfeição no homem na terra. Há o desejo de servir a Deus, e nós temos que ter e servir com integridade, mas porém a perfeição não. Porque quando o negócio aperta, a mente velha começa a viajar nos pensamentos, e muitos deles nem agrada a Deus. E isso aconteceu com um dos maiores músicos da história de toda a terra, da Bíblia Sagrada. Estou falando de um cantorzinho que fez um hino aqui, estourou na mídia. Não estou falando disso. Estou falando de alguém que está ali todo dia. Alguém que tem ministério, que tem congregação, que tem compromisso. E alguém está por aí perambulando, um dia está aqui, outro dia está lá, e canta aqui, canta. Não estou falando de alguém que cantava todo dia no mesmo lugar, pastor Fábio. Todo dia ele estava ali no mesmo lugar, ensinando, cantando, louvando, adorando, e dizendo: o Senhor é bom e o diabo não presta. Aleluia. Foi esse homem que ficou perturbado. E nós estamos sujeitos. Mas ele disse: quando eu entrei no santuário, santuário é um lugar escolhido e consagrado a Deus, é um santuário, é um lugar onde a presença de Deus deve habitar, onde o pecado é espirrado para fora. Santuário é um lugar onde se reúne, consagra, para prestar culto a Deus. É uma casa de oração como esta. Ele disse: então eu entrei no santuário, e aí eu entendi o fim deles. Deus começou a falar com ele, pastor Fábio. Quando ele entrou lá, Deus começou a falar com ele: Asaf, você está vendo isso aí tudo? Estou. É obra minha. Asaf, você sabe quantas artérias tem no corpo humano? Não, veia. Nem sabia o que era artéria, era veia. Não, sei não. Você já contou quantos dentes tem na boca de alguém? Quem sabe quantos dentes tem? Trabalhou no dentista, né? É só por isso. Quem mais? Quem sabe quantos dentes há na boca sua mesma? Quem? Mais alguém que não trabalhou no dentista? Você não sabe nem quantos dentes você tem. Imagine quantos cabelos tem na cabeça. Imagine. Então, Deus disse: você está pesado. Você está vendo tudo isso aqui? Está vendo tudo isso aqui? É obra minha.
Ele disse: você está vendo esses homens que estão aí na frente, esses líderes? Aí tudo é obra minha, se não fosse eu, eles nem estavam aí. Aleluia. Azar, sabe por que você foi gerado no ventre da sua mãe e saiu sem um defeito? É porque eu estava lá no ventre te gerando, Azar. Ele diz: Azar, sabe por que você entende a língua, a linguagem, você fala? É porque eu coloquei a tua língua solta para você falar, Azar. Entende o que eu estou fazendo na terra? Aleluia. E Azar começou a entender. Ele sabe por que você consegue visualizar as coisas? É porque eu não permiti nenhuma catarata nos teus olhos e nem deixei você nascer cego. É por isso que você está aqui, que nós estamos aqui. Sabe por que você anda normal e pula e salteia? É porque eu deixei teus músculos funcionando, teus ossos, as tuas artérias, tudo funcionando na sua vida. E você não ficou um paralítico, não é um paralisado. Por quê? Porque não teve uma paralisia infantil. Por que, Azaf? O diabo queria te matar, mas ele está dizendo: é porque eu tratei com você e não deixei o diabo deixar você numa cadeira de roda. É por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Deus tratou até com as tuas artérias, com tudo que você tem, para você estar aqui. Sabe por que o teu braço não para quando você dobra? Às vezes ele para, mas volta. É porque Deus faz essas artérias jorrar, seu coração vai bombar e as artérias jorrar o sangue, circulação, e você está aí vivo. Sabe por que o teu cérebro não para, como parou do meu irmão uma vez, novinho ainda? É porque Deus faz bombear esse sangue aí na tua vida, no teu coração, e o seu cérebro é bombeado e você não para, não fica como diz AVC, sei lá, qualquer coisa que você quiser chamar. Sabe por que você está aqui perfeito? É porque Deus cuidou de você até hoje, até esse dia. Não é porque você é bom, não. É porque Deus cuidou de você. Aleluia. Porque se Deus deixar parar de funcionar uma artéria, o teu braço para. E você não consegue nem levantar ele assim, ó. É Deus que faz acontecer na sua vida. Quantas pessoas que você já viu aí em cadeira de roda, com um braço menor que não cresceu? Dá para ser grato? É só olhar para trás e você vê se vale a pena entender essa obra ou não vale. Nós temos que entender o trabalhar de Deus na terra. E em primeiro lugar começou na nossa vida. Se não fosse Deus, você nem tinha nascido, você tinha morrido lá na barriga da tua mãe. Micael, por exemplo, a mãe estourou lá no JJM, estourou a bolsa. Se não tivesse no hospital, tinha morrido talvez os dois. Mas Deus permitiu ela perder líquido antes para quê? Para ser internada. Quando ela foi internada, que ia ser liberada, quando eu falei com a médica por volta da 1 da tarde, ela disse: ela vai ser liberada. Aí eu liguei 6 horas, falou: não, já ganhou. Eu falei: foi César, a mulher soltou, foi, não pode falar no telefone. 7 meses, perdeu o líquido, pastor Fábio. Por quê? Para Deus permitir para ficar internada. Porque se perdesse, se estourasse a bolsa em casa, não ia ver tempo. Podia ser que ela escapasse, mas o menino não. Ei, irmão, você está aqui porque Deus permitiu você nascer. Eu sei que você pode ter falado uma coisa: para que eu nasci? Sabe para que você nasceu? É para fazer a obra de Deus, para ouvir essa palavra e fazer a obra de Deus na terra, entender o plano dele. Jó falou que devia não ter nascido, Jeremias não queria ter nascido. Talvez eu e você em algum momento dizem: Senhor, por que a minha mãe não me jogou fora na situação? Por quê? Por quê? Não, é porque Deus tem algo na sua vida e você ainda vai contemplar coisas grandiosas sobre a tua vida nessa terra. É por isso. Porque se fosse por mim, por você, não tinha nenhum merecimento. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? Não há mérito, não há condição humana, não, é tudo pela glória e a misericórdia de Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele disse: eu quase desviei, eu quase parei. E aí, irmão? Para não. Quando vier esse pensamento, você pode repreender em nome de Jesus, porque esse pensamento é do homem e muitas vezes soprado pelo inimigo. Para não. Aqui você sofre, mas para onde nós vamos
A Bíblia diz que não tem pranto, não tem dor, não tem clamor, não lembra mais do passado, não vai pagar aluguel, não vai pagar luz, não vai pagar IPVA, não vai pagar imposto, não vai pagar nada, não vai pisar na lama, é rua de ouro, não vai precisar fazer muro de parede, movelão de concreto e rebocar, não, é de jaspe. É tudo pronto. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Ele já foi preparar. Ele disse: eu vou voltarei outra vez. Para quê? Para vos levar para comigo. Ele disse: porque onde eu estiver, vós estareis também. Eu quero vocês comigo. Jesus tem algo preparado para a sua igreja na terra. O que o povo usufrui aqui na terra é passageiro, vai passar. Mas o que tem lá em cima é eterno, é para sempre. Para a nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou falar rapidamente aqui. Não sei nem que hora que é, nem estou vendo o relógio. Mas vocês sabem que a gente demora a vir aqui, você vai entender isso. E pede para Deus preparar mais oportunidades. A gente sair dos apertos aí, que a gente vai ter mais tempo. Escute aqui. Aqui foi na festividade que eu falei do carro, não? Foi depois, né? Não, foi outro dia, né? Quem estava aquele dia que eu testemunhei do carro? Quem? Então você vai entender. Quem não estava vai entender também. Eu falei aqui que Deus preparou o carro. Primeiro foi um aluguel do pai, depois o carro para comprar, as parcelas suaves, longas, até a entrada foi parcelada. Até o irmão Paulo também, irmão Daniel, falou: Deus vai preparar a nave aí, nós estamos trabalhando para isso. Conversando com o homem lá também, Deus abençoe essa vida. Está aí. Então, quando eu acabei de pegar o carro, no mesmo mês, mesma semana, enquanto colocava o seguro no meu nome, não sei o que e tal, e cadastrava no aplicativo, eu fiquei usando o palio. O pastor Paulo falou assim: entrega esse palio para não dar problema. Só que eu peguei o carro, irmão Paulo, aqui acho que foi segunda noite. Lá para terça-feira eu fiquei doente, resfriado. Não, depois que eu vim aqui, eu peguei na semana, vim aqui no domingo, acho que no domingo. Aí na segunda, na terça eu fiquei resfriado, dando febre, ruim. Fiquei uns 2 dias sem conseguir trabalhar direito. Aí no terceiro dia, lá para quinta, eu já comecei a trabalhar. Só que eu tomei um remédio Benegripe e peguei uma viagem meio longa, lá na Zona Norte, perto de Taipas. Aí começou a bater o sono, irmãos, o sono. Eu não queria parar para os passageiros descer com muito sono, muito pesando, nunca vi aquilo. Aí o carro parou no farol, eu dei uma beijada no fundo do carro do HB20 2023. Uma encostadinha de nada, mas você sabe quanto que é o farol dele? 1000. Sabe quanto que é aquela seta que pisca embaixo? 600. Aí, deixei com o HB20. O meu quebrou o farol, para-choque, o capô deu uma amassada, porque eu pisquei o olho, mano. Bati sem frear. Era devagar, mas foi sem frear, o impacto pegou inteiro no carro. Aí pus o carro para arrumar, gastou mais de uma semana, gastei 1.500 e pouco. Só que eu já tinha acabado de comprar o carro, estava sem dinheiro, peguei até dinheiro emprestado com alguém, estava zerado. Aí eu fui trabalhando com esse, melhorei, fui trabalhando com esse e pagando o outro. Escuta. Aí o HB20, cadê o som? Aí o HB20 deu para parcelar no seguro lá, que era da Localiza, motorista do aplicativo. Deu para parcelar em várias vezes. De 500 e pouco, ok. Deu 3.000 e pouco. Escuta. Mas era ter batido o pau do que isso daí, né? Claro. Se eu tivesse dormido, isso aí estava ruim. Aí, irmãos, devolvi o carro do cara. Agora eu vou para cima trabalhar. A Miriam caiu doente. Foi no dia que ela perdeu até, estava com 7 semanas de gravidez e perdeu. Caiu Miriam e Micaela, as duas. Doente, na cama, que eu tinha que comprar comida feita, que não tinha nem como ter comida para fazer comida.
Primeiro tinha ficado no Micael, mas foi antes. Aí caiu as duas. Ficaram em médico, não sei o que e tal. Aí melhorou. Agora vamos para cima. Agora eu tiro desconto. Peguei o carro, rua. Trabalhei 3 dias seguidos. 3 seguidos, que foi bem trabalhado. O carro começou a dar falhada. Ele estava dando falhada. Eu pensei que era cabo de vela. Começou a dar falhada. Escuta aqui. Você entendeu o que aconteceu com as aves? Começou a falar, tá bom da serra. Eu falei, eu tenho que ir embora. Vim embora. Consegui chegar aqui em Guarulhos, lá onde eu moro, perto do Itaim. Quando eu cheguei lá, eu liguei pro irmãozinho e falou, traz o carro aqui pra gente ver. O carro começou a piorar. Quase que eu não cheguei no Soberano. Tinha que acelerar 1000 por hora. Só funcionou 2 cilindros. Quando chegou lá, cabo de vela tudo original. Vela, falou, tá tudo original ainda, mas não era só isso. Cabeçote. Ele mediu ruim. E eu não tinha mais dinheiro para gastar. Escute. Falei, o cabeçote ruim. Aí ele mandou fazer o carro. Falei, você manda fazer aí, depois eu pago? Mano. Mandou fazer. Quando colocou no carro, não era. O pistão deu problema, porque o cabeçote deu problema no pistão. Achou uma pedra lá dentro. Vamos lá. Comprar um pistão só, um jogo era mais de 1000. Um só teve que comprar no Mercado Livre e esperar dias. Ficou 10 dias parado o carro. Depois que eu trabalhei 3. Vamos lá. 3.000 de serviço. Mão de obra e tudo. 3.000 reais. A dívida. E eu tinha acabado de colocar 2 pneus por 500 lá do borracheiro. Falou, põe aí, depois você me dá. Não tinha nem começado a pagar ainda. Ok. Aí vem. Quando eu comecei a trabalhar, depois que o carro ficou pronto, 10 dias, imagine 10 dias quanto que eu deixei de ganhar e o que eu gastei, o que tinha que gastar, tinha que pagar. Então o que acontece? Quando o carro deu problema, eu falei, agora pronto, o carro foi particular. Olhei tudo, agora tem jeito, tem que se virar. Meu irmão falou, isso não tem como não, você tem que se virar aí, não tem como. Eu tinha 2 opções: devolver, perder tudo. Se eu não tivesse serviço esse serviço, eu tinha que arrumar esse tanto de dinheiro para arrumar esse carro. E aí? Aí Deus preparou o irmão Júnior, que é pastor lá do Soberano, fez o carro para mim. Aí eu fui para cima, comecei a pagar. Coloquei mais 2 pneus, 700, o pneu estava gasto. Aí o carro deu problema no atuador de embreagem. E eu me ia até fazer empréstimo para ir, caça para cá, para lá, não fazia, eu era fraco, não tinha como fazer, eu tinha um empréstimo do banco, aí eu paguei o empréstimo para liberar. Em vez do banco liberar mais 6, foi, não mandou, foi nada. Falei, Jesus, tem misericórdia. E a luta travada na parte financeira, travada. Aí, falei, irmão Júnior, o carro, ele foi lá em casa, deu problema, foi lá em casa, falou, é o atuador de embreagem, não sei o que, quando chegou lá não era para ser pensar, tinha que ser a peça interna. Teve que levar para o mecânico, ficou mais 3 dias, mais ou menos para parar de sábado, domingo, segunda. Peguei segunda noite. Comecei a trabalhar de novo no carro, para pagar tudo isso. Aí, quando chega o dia, vez se parcela a coisa, aí Deus preparou um crédito para a Miriam lá no cartão, não sei de quanto. A gente vai lá dar um jeito. Agora, tinha que já pagar de novo. Outra hora que estava meio devagar o serviço esse mês de agosto é fraco. Deus preparou outros créditos, preparou para mim, preparou para ela. A gente vai lá e dá um jeito, pastor Fábio. Ou seja, deixa eu falar para você. Passei por tudo isso, mas hoje está aí, está em dia, está licenciado, está no seguro, está arrumado, está andando, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. Já estamos vendendo umas roupinhas, buscando também, está dando um jeito de lá daqui. E Deus sempre prepara uma saída para aquele que serve a Ele. Eu quero dizer para você que quando Lazaro ficou desesperado, porque não via saída da sua vida, ele começou a querer desviar. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, quando vem a preocupação, nós temos que dizer, não, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus vai prover amanhã, Deus proverá. Eu quero dizer para você que ainda que você passe pela situação estreita na sua vida, Deus vai prover o próximo dia e a vitória é tua em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé. Isso é tudo que Deus tem feito
Amém? A cada dia na nossa vida. E Deus vai continuar fazendo, eu creio. E eu falo para você, continua, porque vale a pena servir a esse Deus. Amém? Eu tenho que louvar, que Deus abençoe em nome de Jesus.